Olá, espectador! Estamos mais uma vez aqui com o Intervir Saúde, realizado pela Associação Médica do Mato Grosso do Sul. Hoje o nosso convidado é o Dr. Marcos Estevão Moura. Ele é graduado pela Universidade Federal do Pará, fez residência médica também no Pará, no Hospital Juliano Moreira, é mestre pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é atual vice-presidente do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas. Marcos Estevão, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa, mas hoje você não vai falar sobre drogas. Hoje escolhi um tema muito importante, que acomete, assim, falando de índice populacional até assustador. A Organização Mundial de Saúde fala em 800 mil pessoas por ano, 2 mil por dia no mundo inteiro e no Brasil por volta de 30 pessoas por dia, que é muita coisa. E nós vamos falar sobre suicídio. O suicídio tem acometido e tem chamado tanta atenção na nossa sociedade, com essa estatística assustadora. E eu queria perguntar para você, o que leva uma pessoa a cometer o suicídio? Pois é, primeiro eu que agradeço a presença. É muito bom a gente poder estar falando disso para a população. O suicídio hoje é uma preocupação tão grande que hoje nós temos o Setembro Amarelo, e temos, assim, diversos encontros no decorrer do ano para tratar do assunto. Mas o que é que leva, o que é que faz uma pessoa tirar a própria vida? Isso aí é uma pergunta que se faz há muito tempo. A psiquiatria, a psicologia, elas estudam a psicanálise junto também, porque nós temos uma pulsão de morte, nós temos uma pulsão de vida. Nosso instinto de sobrevivência é muito maior, ou seja, nós temos um medo de acabar com a vida, nós nos protegemos sempre, queremos um pouco mais de ar, queremos respirar um pouquinho mais. Como é que nós vamos fazer isso, acabar com a própria vida? Então a gente sabe que é um ato deliberado, é um autoextermínio, que muitas vezes não é apenas uma agressão a ele próprio, é uma agressão a muitas pessoas que estão em volta. E por isso que o suicídio, ele na verdade ele é como se fosse um homicídio, né, da própria pessoa e um homicídio psicológico de muitos à sua volta. Isso é muito complicado. E sempre vem, Marcos, de uma doença psíquica. Sim. Ele está sempre doente? Existem culturas até que o suicídio ele poderia estar vinculado, por exemplo, a uma crença religiosa, né? Ou no Japão, a honra, né? Isso, algumas outras religiões que se matam em prol de ganhar, por exemplo, espaços dentro de uma guerra, por exemplo, né? As guerras religiosas. Como é que se mata em nome de Deus? Mas isso acontece. Mas fora isso, o suicídio ele está ligado a um momento de insanidade. A gente diz que é um momento psicótico. Como é que a pessoa vai pensar em morrer? E a maior doença é a depressão. A depressão ela é a maior causa de suicídio e não é qualquer depressão, é a depressão grave. E é importante a gente saber que a depressão por si só, ela não vai levar ao suicídio, pura e simplesmente. Precisa ter esse risco mostrado pela pessoa que está deprimida. Entendi. Então nós temos que observar os sinais. E o bipolar, que tem o lado depressivo e o outro lado, né, eufórico, também? Na verdade, o bipolar é uma outra face da depressão. O transtorno bipolar também é um dos... Na verdade, o transtorno bipolar, a depressão bipolar, talvez ela leve mais ao suicídio que a depressão unipolar, né? Então é muito grande. As depressões graves, tanto monopolares quanto bipolares, elas têm grande risco de suicídio. E nós precisamos ver os sinais. E quais são os sinais? O que leva a você perceber que ele tem essa ideação suicida? São muitos. E quando a gente fala dos sinais, nós temos que falar em prevenção. E quando nós falamos em prevenção, nós colocamos culpas. Isso é preocupante.
né? Porque, veja bem, quando você coloca no trânsito, faz uma prevenção ao acidente de trânsito, e você não evita as mortes no trânsito, então como é que é? Será que a polícia rodoviária ela é culpada? Não. Será que nós teríamos que colocar um guarda rodoviário a cada 10 metros? Não. Prevenir, talvez a gente tivesse que trocar esse nome para uma intervenção preventiva ou coisa parecida. Mas é porque as pessoas elas falam em morte. A morte, ou seja, aquela pessoa que morreu, um ídolo que morreu, elas veem com um olhar mais apaixonado, né? Essas pessoas ficam assim, por que não fui eu? Esse é um primeiro sinal, mas ainda é um sinal que a gente chama frágil, não é risco de suicídio. Quando elas começam a colocar que não vale a pena viver, que seria bom que Deus a levasse, que ela é um estorvo para a sociedade, para a família, já começa a ter um pouco mais de risco. Sim. Não é mais a ideia de morte, é a ideia de morrer. Sim. E quando ela começa a fazer planos de acabar com a vida, que já é a ideação suicida, aí a intervenção precisa ser grande. Mas me diga uma coisa, eu sempre escutei, você me corrige se eu estiver errado, tá? Sim. Marcos, porque eu não sou psiquiatra. Eu sempre escutei assim, que quem ameaça não faz. Isso é verdade? Não. Não. Cão que ladra não morde, né? Que as pessoas diziam, mas isso aqui não serve para o suicida, né? O suicida, na verdade, às vezes ele não sabe a forma de morrer ainda e ele tem uma coisa característica, um traço característico, que é a ambivalência. Ele não quer morrer. Então, quando ele toma aquele bando de comprimidos que parecem inofensivos, assim, vários comprimidos para dor, por exemplo, que parecem inofensivos, que eles chegam no pronto-socorro, que a própria equipe de saúde banaliza aquele ato, dizendo assim, se ele quisesse morrer, ele teria tomado, por exemplo, chumbinho ou coisa parecida. Deus me livre. Ele só põe na cabeça daquele suicida uma forma mais eficaz. Sim. Ele não sabia que não morreria com aquele bando de comprimidos. Ele aprendeu né? na hora ali, né? E, além do mais, ele sabia também que a possibilidade de não morrer existia. É porque ele está ambivalente entre morrer e não morrer. Nenhum suicida tem 100% a vontade de morrer. Ele tem 100% a vontade de acabar com o sofrimento. Entendi. E tem faixa etária para isso? O jovem, ele tem um índice maior do que as pessoas mais velhas? O adolescente? Como é que é? Isso está preocupante cada vez mais, porque hoje a gente coloca uma faixa etária de preocupação de 15 a 39 anos. 15 a 39 anos. É uma taxa muito grande. E as taxas acima de 65 anos. Mas é interessante como nós temos visto crianças menores de 15 anos já com tentativas e com suicídios consumados. Então isso é muito preocupante. Outra característica são mulheres, elas tentam mais suicídio do que os homens? Do que os homens. Mas 3 vezes mais do que os homens, mas os homens concretizam 3 vezes mais do que as mulheres, até porque eles, de um modo geral, usam métodos mais letais. Mais agressivos, né? Mais agressivos. Só que isso também está mudando. O enforcamento, hoje você vê muito na população feminina, que só se via no passado na população masculina. Qual que é a forma de suicídio? O enforcamento hoje é a forma mais frequente. Eu achava que era medicamento. Não. Seguida da arma de fogo e o medicamento. O medicamento é o mais usado ainda pela feminina para tentativas, como tentativas. Né? E o que a família, os amigos podem fazer para tentar evitar? Porque, às vezes, eles ficam preocupados com alguns comentários, né? Seja a família, seja os amigos. O que eles podem fazer? Eles pedem ajuda ao psiquiatra? Se já é um paciente que tem doença psiquiátrica, tem acompanhamento. Sim. Ele pode falar com o médico, assim, a parte do paciente. Ele faz o quê? Existe algum lugar que pode dar apoio? Como que pode ajudar, Marcos? Pode. Isso aí, pode e deve. A única situação é a seguinte, a família, ela se sente muito culpada. Hoje nós trabalhamos com o que a gente chama de pós-venção. Né? Após ato suicida, nós temos que tratar essa família. Ela fica muito machucada.
e ela assume essa culpa por inteiro ou ela joga essa culpa para a sociedade, para amigos, para profissionais, para relacionamentos, para cônjuges, etc. Que pode ser a causa do fato, como se fosse né? a causa do fato. Então, isso é muito comum e quando não é nada disso. É muito difícil. A família ela tem uma avaliação, nós podemos sim falar com a família algumas coisas. Olha, cuidado com materiais cortantes em casa, medicamentos, né? Se mora num prédio, tem que gradear, telar não adianta, ou então mudar de apartamento se o risco for muito grande. Isso nós temos que falar com a família. Mas nem sempre é possível a família fazer isso. Tá? Ninguém vai mudar de casa da noite para o dia. Né? Eu vejo também uma outra conduta, você também me corrija, mas eu vejo muitas pessoas ficarem mais próximas. Quando vê que há aquele perigo, todo mundo receoso, a família se reveza e fica sempre alguém com a pessoa que está doente. Isso acontece muito também, né, Marcos? É importante orientar a população, porque eles ficam perdidos, eles não sabem a quem procurar, a quem recorrer, como fazer. Né? Isso é muito complicado. É uma família continente do conteúdo, né, de sofrimento desse paciente. Isso é importante, a família está sempre junto e vigilante. Ela leva o profissional, mas ela vai passar, essa pessoa vai passar pelo profissional e vir para casa. É em casa que ele vai ficar mais tempo. Então a família tem que estar de olhos abertos. Agora, esse problema de ele ficar muito tempo em casa é que faz que a família assuma essa culpa maior. Isso é muito difícil. Porque não percebeu? Porque a família dorme. Sei. Né? Quantas histórias nós já vimos isso? Né? Uma história que a família foi dormir e quando acordou, encontrou o seu ente querido enforcado ou coisa parecida. Quer dizer, num momento X, deixou de perceber, diminuiu aquela vigilância e tudo aconteceu. Então é complicado. A morte natural, né, ela já tem a culpa da família. Por que eu não notei essa dor, não dei mais valor para essa dor antes? Porque eu não levei de alguma forma ao médico, mesmo contra a vontade dele. Por que eu não levei para o hospital X em vez do hospital Y? Porque eu não saí do estado. Você imagina, se a morte natural traz isso, imagine o suicídio. E para a pessoa que está com ideação suicida, qual é o tratamento? É medicamento? É apoio psicológico? São grupos de apoio? O que se usa? É o tratamento integrado. É o tratamento medicamentoso, ou seja, psiquiátrico, hoje, não se abre mão disso, e o tratamento psicológico. Não se abre mão disso. Aqui, o grupo de apoio talvez fosse muito bom, nós não temos aqui. Temos via internet, mas uns até são inadequados. Tem que tomar muito cuidado com o grupo que você encontra. Entendi. Porque tem um grupo que é aquela pessoa que está dando força e mostrando como sair daquilo. E tem o outro que praticamente está mostrando que te ensina a forma de como abreviar a própria vida. Então muito complicado. Você tem visto nos últimos anos essa incidência aumentar, o Marcos Estevão? Ou sempre existiu muito suicídio? Ou é o estresse da vida do dia a dia, mudança de valores? O que tem acontecido? Olha, o que a gente tem visto, não sei se é o aumento populacional, um aumento no número de suicídios, principalmente em jovens. Mas, quando nós vamos ver, estatisticamente, não. Então, o que é que está acontecendo? Isso é uma visão minha, eu posso estar enganado, a medicina evoluiu. As nossas manobras em atendimentos de urgência, em reanimação, em ressuscitação, aumentaram muito. Então, se nós formos nas UTIs dos nossos hospitais, com certeza agora nós temos casos de suicidas. E eles vão, então, sobreviver. Então, isso tem acontecido. Se hoje nós temos, a cada 3 segundos, uma tentativa, e a cada 40 segundos, um ato consumado de suicídio, essa é a estatística que vem se mantendo ao longo dos anos. Estatisticamente isso é relevante e se mantém. Não está aumentando. E não está aumentando por causa dos nosso comportamento médico. Mas assim, é muito preocupante, né, Marcos? E o que mais a gente
assim, oriento para o público, são os sinais que você tem que prestar atenção. É. A família, mais uma vez, tem que ser realmente parceira, tem que cuidar do seu ente querido, para evitar uma situação dessa, né, Marcos? Só completando, eu acho que a escola, o ensino fundamental, tem que também ter um tempo para falar sobre isso com os alunos. Você sabe? acha que a educação, Eu acho expor que a sobre isso educação, ajudaria muito? eu acho que tem que abrir espaço na seu calendário de ensino para falar sobre isso e identificar também alunos com esse perfil e etc. Até fazermos um projeto sobre isso, né, Marcos? Para futuramente a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Muito te agradeço a presença. E você, espectador, viu na nossa entrevista que você tem que estar atento aos sinais de suicídio. Isso é muito importante. E para os próximos temas que quer ouvir, mande um e-mail para amms@eventostv.net. Obrigada.